Olá a todos, bem-vindos a mais um novo episódio Fala Fala. No episódio de hoje damos continuidade ao nosso Best of 2025 com um foco especial na atualidade. Este ano tivemos a oportunidade de debater os acontecimentos e os temas mais importantes que moldaram o nosso presente e influenciaram o nosso futuro. Vamos então revisitar as melhores discussões sobre a atualidade com os nossos convidados, Ernesto Souza, Michael Cunha, Pedro Barata, Isolete Souza, David Moraes e André Monteiro, que partilharam análises sobre o que está a acontecer no mundo. Portanto, apesar do sistema jurídico e do mundo jurídico ser aqui bastante conservador, a verdade é que vocês conseguiram também quebrar aqui algumas barreiras, conseguem trabalhar depois também com a Procuradoria-Geral da República, com o Conselho Superior da Magistratura. Como é que depois também aqui a Nova Forensic se diferencia no mercado aqui da Legal Tech? O que é que acha que é o vosso fator de destaque e de diferença? O nosso fator de destaque, e sem desprimor para os outros, nesta área, que os nossos ativos, ou seja, os nossos recursos humanos, têm uma ampla experiência na área. E eu penso que isso é o fator diferenciador e eu acho que é essencial, para não dizer mesmo determinante. É completamente diferente quando nós vamos falar com o Ministério Público ou com as polícias, como eles costumam até nos dizer, vocês falam a nossa linguagem. E nós antecipamos até alguns problemas, porque, por exemplo, quando nos pedem para nós fazermos uma determinada consultoria ou então um apoio numa qualquer investigação, nós com a experiência que já temos, no meu caso, alguns, porque a empresa não sou só eu, obviamente que a empresa sou mais do que eu, porque eu sozinho, eu costumo dizer, não sou ninguém, a verdade é esta. Todos eles ajudam a antecipar problemas e identificar situações que no passado já foram das nossas experiências e chamamos a atenção. E o que acontece é que nessa parte da Legal Tech, como nós estamos aqui a falar, o desenvolvimento de todas as nossas ferramentas, como a utilização delas, tem sempre o enfoque e sempre este cuidado de nunca violar a parte do sistema judicial ou pôr em causa, que é outra coisa fundamental, pôr em causa a prova ou pôr em causa a ação, já até por parte da empresa que faz isso, que venham pôr em causa a utilização daqueles dados para fins de julgamento ou para outros fins legais. Isto porquê? Porque não raras vezes, e basta nós analisarmos, fazer uma pesquisa no YouTube, escutas telefónicas que, apesar de todo aquele conteúdo ser de veras esclarecedor, no meu entender, não puderam ser utilizadas. Porquê? Porque houve ali uma falha jurídica na sua obtenção ou na falha jurídica da sua validação e inviabilizaram a sua utilização. Obviamente que aí nós estamos despertos disso e este nosso know-how traz-nos a tal diferenciação perante outros e se calhar também algum garante, não vou dizer que nós não falhamos, claro que sim, não somos infalíveis, mas, desculpem, mas não falhamos muito. Falhamos menos. E isso é sobremaneira diferenciador perante os outros, no meu entender. Uma das dificuldades que nós tínhamos na investigação, como eu já disse anteriormente, era esta parte da organização do próprio processo e do que é que nós costumávamos dizer, o que é que nós temos aqui. Surgiu essa ideia e começamos com esse trabalho. Só que, e eu compreendi, ou pelo menos tento perceber essa questão, nossos meios, as áreas jurídicas não são fáceis. Tem pessoas que têm formas de pensar ainda um pouco, e eu peço desculpa pois que eu vou dizer, ultrapassados, a meu ver. Porque o manancial da informação e a forma como é hoje tratada a informação não é à mão, não é escrita à mão, não é tratamento a ler as coisas, digamos, de forma manual. Obviamente que não quero com isto dizer que nós devemos acreditar cegamente na tecnologia. A minha opinião é não. Ainda não estamos aí nesse nível, porque a tecnologia muitas vezes trai-nos, mas por isso é que se nós tivermos a tecnologia não como um fim em si, mas como um meio para atingir esse objetivo, é essencial. Porque se eu tiver uma ferramenta que me permita fazer uma análise num manancial de volume de dados, a seguir o que é que eu tenho que fazer? Então aí sim, manualmente, mas já tenho a produção dos dados, já tenho a análise completa, que é aí onde perdemos mais tempo, eu vou ver se efetivamente aquele dado que resultou da operação que eu fiz de pesquisa, se efetivamente corresponde à verdade ou não. Sim, validei o dado, muito bem.
Ou seja, este tempo que eu vou perder nesta validação de dados é de âmbito tecnológico. Claro que com o CIP, o que é que se verificou? Verificou-se que houve grande resistência, porque depois nós temos uma tendência, é normal, é do ser humano, que é, eu estou habituado a trabalhar assim, não é ninguém que me venha ensinar, porque eu já sei que eu estou assim e eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Mas se alguém vier, normalmente os mais novos, dizer assim, olha, mas agora há aqui uma técnica que tu produzes, em vez de fazeres isso, consegues produzir, em vez de 10, consegues produzir 100 se adaptares isto. Não és tu que me vens ensinar, porque eu já estou aqui há muito tempo e não sei das quantas. Claro que nós enfrentamos e tivemos muita gente com esse tipo de abordagem. Mas, para bem de tudo, como nós costumamos dizer, nem toda a gente é igual. E dentro da justiça também temos pessoas pró-tecnologia, pró-desenvolvimento. E foram essas pessoas que nos deram este boost. E depois o que é que aconteceu? Aconteceu aqui uma coisa muito gira, no meu entender, que foi, nós tínhamos procuradores e juízes que conseguiam fazer o trabalho deles numa fração do tempo que os outros conseguiam. E isto é que começou a despertar o interesse. Foi, como é que tu consegues fazer isto? Eu não tenho tempo. Não, porque eu utilizo aqui esta ferramenta e isto é muito célebre. Só para ter aqui e não vou violar nenhum segredo de justiça, porque isto até julgamentos já aconteceram, e já foi há alguns anos, havia 2 processos que tratavam os crimes de obtenção de cartas de condução de forma fraudulenta. Um foi julgado aqui no Porto. Aliás, foi ali em Vila Nova de Gaia. E o outro foi julgado em Bragança. Só para terem uma ideia, o tempo de demora para finalizar o julgamento, o do Porto foi cerca de 1/10 do tempo que demoraram em Bragança. E os processos eram mais ou menos o mesmo tempo. Porque aqui no Porto utilizaram a nossa ferramenta, em Bragança não, foi, como se costuma dizer, uma moda antiga. Ou seja, o que é que aconteceu? E eu penso que isto é fácil. Pode haver uma resistência, mas depois começou a haver, paulatinamente, uma identificação de que efetivamente aquela ferramenta trazia vantagem. E foi assim que, de alguma forma, nós conseguimos nos implementar. Foi pelo sucesso e pelo exemplo daquilo que se obtinha na utilização dessa ferramenta. Portanto, a empresa atua aqui em áreas que se baseiam aqui na gestão da base de dados, desenvolvimento de software, consultoria tecnológica, com forte incidência, lá está, na justiça e na administração pública. Certo. Para além desses projetos, que já vamos também, se calhar, mencionar e referir mais à frente neste episódio, que outros projetos é que têm desenvolvido aqui e que impacto é que têm gerado aqui na transformação digital das instituições e da justiça? Sim, a empresa não só está por dentro destes projetos, como também nós participamos em outros projetos, sobretudo dos órgãos de polícia criminal e também da Procuradoria-Geral da República, no desenvolvimento de alguns projetos que têm sobretudo a ver com, lá está, a mesma temática, e a celeridade no tratamento dos dados. Isto porquê? Porque nós sabemos claramente, e basta analisar, por exemplo, vou dar um exemplo que está muito em voga e que é muito, muito simples de percebermos. Aqui há uns anos atrás, os nossos telemóveis, que nós usamos agora, penso eu, cerca do ano 2000, não sei se vou estar em erro, mas no ano 2000, basicamente eram utilizados para quê? Para fazer chamadas telefónicas e para enviar SMS. Poderíamos mandar uma MMS, assim do género, mas seria basicamente para isso. Ou seja, nós tínhamos telemóveis que têm 2 megas de capacidade de informação. Eu recordo-me, os primeiros iPhones tinham 4 gigas ou 2 gigas ou qualquer coisa assim de informação. E meu Deus. E depois quando chegamos ao iPhone 5, mas o meu tem 16 gigas. E 16 gigas, que espetacular. Hoje em dia, um telefone com 16 gigas é qualquer coisa que não, até dizemos, não presta, digo eu assim. Porquê? Porque o manancial de informação, diz que agora o iPhone, se calhar o mínimo que ele traz já são 250, capacidade de armazenamento de 256 gigas. O volume de dados que pode compreender um iPhone com 256 GB é, como direi, diferente daquilo que eram os dados que nós teríamos, por exemplo, num Nokia, um 3310, digamos, na altura. Ou seja, o volume de dados que tem que ser analisado por parte da Justiça, que não raras vezes os telemóveis, por exemplo, são alvo de apreensões e que depois tem que ser feita a sua análise, manancial de informação por parte do investigador ou por parte da Justiça que tem que fazer análise dos dados contidos naqueles equipamentos é desmesuradamente superior, é uma coisa brutal mesmo. E o que é que isto acarreta? Reparem, o tempo que eu deveria, ou que eu demoraria para fazer uma análise acerca de umas chamadas SMS no Nokia 3310, claro que eu estou a fazer aqui uma comparação
com um gap enormíssimo, mas é para que se perceba isto. Se for hoje em dia num iPhone, ele vai perder ali dias e dias, para não dizer meses, para analisar toda a informação, para tentar escolher o que é que realmente interessa para a parte da investigação. Ou seja, o que é que nós encontramos aqui? Mais um fator que viria ajudar no atraso, digamos, até da própria investigação e, por consequência, da própria justiça. Ora, nós, tendo consciência disso, o que é que estamos a fazer? Estamos a ajudar o Ministério Público e as polícias a desenvolver alguns sistemas, efetivamente, que lhes permitam fazer esta análise de uma forma muito mais célere e que consigam atingir os objetivos, que é o cumprimento dos prazos judiciais com a apresentação das provas necessárias para se produzir, no caso do Ministério Público, uma acusação. E para quando chegarmos a tribunal, termos provas suficientes para se proceder à verificação dos factos. Não vou dizer condenação, mas à verificação dos factos, se existiu ou não existiu crime e de que forma é que podemos imputar e qual é que será a razoabilidade da sua comparticipação. O que eu quero dizer com isto é, estes sistemas que nós estamos a desenvolver vêm nesta área, ou seja, desenvolver sistemas que lhes permitem acelerar e permitam a análise em tempo útil de todo este manancial de informação. E nós temos feito e continuamos a fazer dentro do Ministério Público e também dentro de alguns órgãos de polícia criminal. Hoje em dia, se nós formos a ver, não é só aquilo que se vê no livro, não é o chamado hard skills, é preciso muito mais. Aliás, eu tenho aqui uma versão que é hard skills mais soft skills equals life skills, e é exatamente isto. Não é só a questão do que estamos a ler no livro e a matéria e o conteúdo, mas sim a forma como a gente vai apresentá-la, a forma como nós também vamos motivar as nossas equipas, a forma como vamos utilizar esta matéria, vamos aprender, para depois, no nosso dia-a-dia, na nossa vida, nós vamos utilizar isto. A economia é das disciplinas que se mais utiliza no nosso dia-a-dia. Portanto, deveria ser ensinado logo a partir da nascença. Eu às vezes digo, quando às vezes nós estamos a discutir isto, eu viro muito no sentido de, acho que desde o pré-escolar a economia deve ser ensinada. Porque é nas bases que tem que ser ensinada. Hoje em dia tudo, a nossa vida que nos rodeia é na parte financeira e económica. E obviamente que eu acho que esta experiência que eu tive, tanto no setor bancário, posteriormente depois na gestão de projetos, fez com que também mudasse-me como professor. Obviamente, fui-me adaptando a esta realidade da educação e, logicamente, que a conjugação da parte empresarial com a parte da educação, acho que fez com que, portanto, liderasse com o ensino e ser docente de uma forma diferente, sem dúvida. Ultimamente, por exemplo, nós notamos aquela lacuna na própria educação. Ano passado até mudamos bastante, se a gente for a ver, em termos de educação financeira e económica. Eu não chamo só educação financeira, ou literacia financeira, eu chamo de literacia financeira e económica. Nós aqui no colégio estamos a fazer um projeto que começa nos 5 anos, ou seja, na pré. São 10 lições, portanto nós ano passado estruturamos 10 lições para começar na pré, onde começam a falar sobre literacia financeira. E o objetivo é que no 12º ano já não estejamos a falar de literacia financeira, mas sim literacia económica. É diferente, porque acima de tudo, obviamente nós temos de saber gerir as nossas finanças, mas nós também temos de saber para onde é que vai o país. Portanto, tem que haver muito mais a participação dos jovens na vida, neste caso, do próprio Estado, portanto, somos todos nós. Portanto, tem que haver aqui uma aposta muito maior na juventude para saber o que é que eles querem do Estado. É que às vezes há aquela confusão do Estado, do governo. O Estado somos todos nós, e é assim, para onde é que a gente quer? Que tipo de país é que queremos? E, portanto, isto vem das bases. E, logicamente, a literacia financeira é essencial. Sociedade cada vez mais complexa, decisões financeiras começam muito, mas muito mais cedo. A literacia financeira vai nos dar todas as ferramentas para gerir o nosso dinheiro. Há dívidas desnecessárias, há muita dívida desnecessária. Construir um futuro cada vez mais sólido. Além disso, se a gente for a ver, compreender este fenómeno global, e é assim, é por isso que eu digo que não é só literacia financeira, mas perceber outros fenómenos globais, como que é uma inflação, que é uma recessão,
tipo de investimentos é que deve fazer ou não. E enquanto médico, como é que foi esse período do Covid-19? Também foi uma distopia? Foi estranho, foi estranho. Eu lembro-me dos primeiros doentes e depois lembro-me de uma fase, nós tivemos picos. Eu não apanhei assim tanto como alguns colegas que viveram aquilo de uma forma bem mais intensa do que eu, mas lembro-me da preparação para o que vinha. Lembro-me de começarem a chegar os primeiros doentes, lembro-me ainda da primeira vez que me equipei, lembro-me de cuidados que tínhamos todos a chegar a casa. Lembro-me também, não vou deixar de dizer isso, que na altura toda a gente tem muito valor aos profissionais de saúde e que anos depois já ninguém se lembra, mas acho que isso é normal, porque acho que também, pronto, ninguém é herói. E lembro-me, acima de tudo, que todos os colegas, e aqui vou pôr os médicos em primeiro lugar, mas também os enfermeiros, os auxiliares que foram incríveis e outros profissionais de saúde, todos eles estavam a dar o seu melhor. E se calhar foi uma altura em que tivemos um bocadinho mais de solidariedade uns com os outros. Portanto, olha, foi uma experiência, foi algo que acho que nunca nenhum de nós pensou que ia viver na vida. E pronto, olha, nem sei o que lhe digo em relação a isso. O que é que o entusiasma mais neste momento da medicina e da O que investigação? me entusiasma mais na medicina? Os doentes. A investigação, eu acho que a investigação clínica é aquilo que eu mais gosto. Mas acho que assim, a capacidade de dar melhor qualidade de vida aos doentes é aquilo que me entusiasma mais claramente na medicina. A longevidade, no conceito de health span, ou como eu gosto de dizer, a longevity, acho que é o que me entusiasma mais na medicina, o melhorar a qualidade de vida de todos. Isso também faz na prevenção. Prevenção é a base da medicina. E a verdade é que o Pedro também referiu que é preciso reter e atrair mais investigadores para Portugal para fomentar também aqui o nosso sistema de saúde e que nós também temos boas condições para o fazer. O que é que considera que seria necessário para reter aqui mais profissionais? Há muitos casos e a verdade é que isso também se calhar tem a ver aqui com o que o Pedro referiu anteriormente. Falta literacia em saúde para os portugueses. Como é que acha que se pode fazer essa literacia? Para o público em geral também. É com trabalho. É com muito trabalho de todos. Também nas escolas, obviamente. Eu sei que não é fácil, mas acho que, por exemplo, há um trabalho ótimo da Sociedade Portuguesa de Literacia e Saúde, fantástico, da professora Cristina, e acho que é por aí, é termos essa noção que é preciso promover a literacia em saúde. E acho que isso está a ser feito, devagar, podia ser mais rápido, podia ser melhor, se calhar, mas sim, há essa noção e há um trabalho diário. Agora, como em tudo, é preciso investir nos mais pequeninos e depois demora algum tempo para eles terem os resultados. Eu gostava de perguntar à professora o que é que significa na prática ser uma escola feliz? Difícil e interessante. Em primeiro lugar, o colégio recebeu então essa certificação de uma Happy School. Esse modelo baseia-se no modelo da Unesco. Houve uma parceria com a DGAI e com o Instituto Universitário Atlântica e o colégio teve então essa certificação. Mas a partir dessa certificação houve uma outra que foi de uma Happiness Works e aí sim o colégio é a única escola, é o único colégio, a única escola a ter essa certificação. E uma derivou da outra. Happiness Works, porque quando a doutora Marina participou numa formação, juntamente com o professor Daniel do colégio, e nessa formação que tinha a ver com as Happy Schools, o colégio teve que implementar uma série de questionários a pais, a funcionários, portanto, toda a comunidade educativa esteve sujeita a dar a sua opinião de forma anónima. E os resultados foram muito interessantes e muito, muito bons. E na altura, no fundo, com a doutora Marina, por que não ela concorrer também aqui a esta certificação da Happiness Works, que era também em colaboração com a revista Exame. E o colégio foi distinguido.
várias empresas, isto é habitual no mundo, ou mais habitual no mundo empresarial, e várias empresas foram distinguidas, mas não há nenhuma instituição de ensino, para além do colégio, que tenha sido distinguida. E isso é um resultado que muito orgulha o colégio, porque também demonstra que a profissão docente, que às vezes é tão maltratada, não é, na sociedade, pode ser uma profissão feliz. E mais do que nunca, o mérito tem de ser dado à direção do colégio, porque há sempre uma preocupação com todos. É importante e é interessante ver que, desde a senhora da limpeza, às assistentes operacionais, aos professores, aos alunos, aos pais, há uma preocupação em tentar perceber de que forma é que cada um deles pode ser feliz, não é? Cada um destes agentes pode ser feliz. E nós não somos felizes todos da mesma forma. Há pessoas que se realizam mais pelos projetos em que se envolvem, os alunos muitas vezes por estarem associados a diferentes áreas, os pais têm outro motivo para serem felizes, e a verdade é que o colégio tem conseguido chegar a cada um destes agentes e, de alguma forma, através do seu projeto educativo, tem conseguido demonstrar uma grande preocupação pelo bem-estar de cada um deles. E eu acho que é essa preocupação com o outro, o ouvir mesmo o outro, e o tentar desenvolver em cada um destes agentes a sua potencialidade que levou a que estas certificações fossem possíveis. E é também um caminho de quase 25 anos que foi aqui trilhado, e, portanto, são várias tentativas para chegar a cada um dos alunos e a cada um dos agentes, a professores, pais. Acho que é isso. E, portanto, não há uma fórmula, eu diria que são vários ingredientes que depois resultam nesta certificação. Acho que é isso, mas é um trabalho contínuo, é um trabalho de muito cuidado, de olhar para o outro, de perceber o que é que cada agente em diferentes momentos está a perceber. E é um trabalho de muita atenção, sobretudo cuidado, atenção, humildade também e de respeito, muito respeito. Acho que é isto que, de alguma forma, a direção do colégio faz diariamente. E acha que falta essa empatia, essa leveza da felicidade no nosso sistema de ensino aqui em Portugal? Acha que o nosso sistema de ensino educativo está preparado para promover escolas felizes? Essa é uma boa pergunta, ainda que seja difícil de responder. Há uma coisa essencial que, mais do que as escolas terem de resolver, as escolas públicas, eu acho que é uma questão governamental. Eu não consigo conceber que um professor que esteja afastado 100, 200, 300 quilómetros de casa tenha muitas vezes um salário que mais de metade é para despesas de deslocação, que os obriga a ter uma casa noutro local. Estarem afastados da sua família e diariamente estarem a ensinar numa sala de aula com este desconforto, lá está, não são pessoas felizes, não são pessoas que estejam realizadas e bem, e, portanto, o ensino vai ficar comprometido. Mas isto é algo que não são as escolas que têm que resolver, são as políticas mesmo educativas e, neste caso, de contratação dos professores. É desumano
É desumano a forma como se tratam professores que têm que estar tão longe de casa e de quem gostam e que têm que passar por diferentes dificuldades. Base, se o patamar essencial das necessidades do ser humano não está cumprido, o resto vai falhar. Porque, porque eu tenho que estar bem para conseguir desenvolver bem o meu trabalho. Isto acho que é o essencial. Depois, acreditando que aos poucos, porque já houve, em particular este ano, algumas medidas no sentido de melhorar essa área em particular. O que é que eu acho que pode ser também importante para as escolas conseguirem encontrar essa tal felicidade ou essa leveza? Eu acho que é essencial um acompanhamento também mais personalizado dos alunos, e eu continuo a acreditar que este desenvolvimento pessoal deveria ser uma área a investir na educação. Quando eu falo de um acompanhamento mais personalizado, é porque também o facto de ser autora de manuais e andar pelo país e conhecer vários professores, nós neste momento temos uma realidade muito específica nas salas de aula. É que temos muitos imigrantes e muitos alunos que não falam o português de Portugal, não? Que nem percebem muito bem o português e que são muitas vezes depositados nas salas de aula, e os professores o que têm que fazer é, por um lado, estarem com um grupo de alunos de secundário, por hipótese, que passar então as informações essenciais das aprendizagens que têm de fazer das diferentes disciplinas e, ao mesmo tempo, ajudarem a que aqueles alunos consigam fazer-se compreender. Isto é uma realidade. Mais centro e sul do país. Às vezes há turmas que mais de metade dos alunos não são portugueses. E isto é difícil, não é? Isto, obviamente, que torna o momento de ensino não vai fluir da mesma forma, não é? E até às vezes necessidades especiais, E percebes? necessidades especiais. Isto é o que temos os alunos estrangeiros, temos os alunos com necessidades especiais, e que nas escolas o que falta para haver este acompanhamento mais personalizado são profissionais. Faltam professores de português de língua não materna para tratar dessa situação em particular dos alunos estrangeiros, faltam psicólogos, faltam professores do ensino especial, faltam muitas vezes estas parcerias com terapeutas, e isto são necessidades que, mais uma vez, e os professores não têm culpa, não é? Mas que as políticas educativas e governamentais têm ter uma atenção maior, porque sem isso, como é que os professores vão conseguir ensinar e motivar e potenciar o melhor dos seus alunos? As necessidades básicas suas e dos seus alunos não estão, não existem. Há esta necessidade destas políticas serem revistas, porque depois coloca-se o enfoque no professor ou no educador como sendo responsável, mas depois também, e é outra realidade das escolas, no ensino pré-escolar, muitas vezes está o educador com 20 e tal crianças e nem uma assistente operacional tem a tempo inteiro na sala de aula, e depois tem alunos com diferentes características, não é? E como é que consegue dar resposta a tudo? Não consegue. E, portanto, eu acho que o sistema educativo português tem de ser mais multidisciplinar. Precisamos de mais recursos nas escolas para que se possa realmente desenvolver um trabalho diferenciado, porque isso é o essencial. Portanto, às vezes
quando se compara o ensino público com o ensino privado, há aqui uma diferença abismal, porque as necessidades básicas não estão supridas muitas vezes no ensino público e até é desumano fazer essa comparação. Portanto, eu acho que ainda há um longo caminho. As necessidades básicas primeiro têm de ser cumpridas e depois sim pensarmos naquilo que são áreas de investimento educativos diferenciados. Os professores são os heróis, muitas vezes. Eles estão muito longe daquilo que é a sua casa e o seu bem-estar e estão a fazer o melhor que podem naquele momento. E, portanto, é isso. É suprir primeiro as necessidades básicas e depois, sim, trabalhar-se numa outra vertente mais pedagógica para promover escolas que sejam felizes. Ainda que haja bons exemplos, ainda que haja bons exemplos com tudo isto a acontecer. Há muito bons exemplos, mas a verdade é que também ainda falham muitas condições. E é isto que os professores se queixam. Para mim vale muito a pena porque realmente sou apaixonado por isto que é o associativismo, mas é muito complicado em gerir tudo o que acontece na minha vida. Há alturas do ano em que eu não janto com os meus pais, por exemplo, porque vamos dar o exemplo, este ano tinha AE, as minhas aulas da faculdade eram das 6 às 9 da noite, chegava a casa às 10 ou às 10h30, mal via os meus pais porque saía de casa às 8 da manhã e chegava às 9 da noite ou às 10. Há sacrifícios que são feitos, estar com os meus amigos, querer não sair tanto com eles como saí antigamente, mas na minha opinião estou a fazer isto por uma coisa maior do que eu e são 2, 3, 4 anos que estou a fazer isto e que estou a ganhar outras ferramentas que não teria a ganhar se não tivesse o associativismo. Claro, há sempre prós e contras, mas obviamente que se gostamos e que temos uma visão também é importante esforçar-nos e pronto. Sim, e também acho que é importante termos pessoas à nossa volta que nos apoiem. Os meus pais sempre foram muito suportivos daquilo que é o associativismo e sempre perceberam o facto de eu não estar em casa não era porque não queria estar com eles, mas é porque estava a fazer algo maior do que eu. Portanto, acho que ter pais e amigos que nos apoiem também é muito importante. Sim, o ambiente também ajuda muito. Não? E que lições aqui mais profundas levas deste percurso e que conselhos também darias a algum estudante que esteja a pensar em envolver-se, mas que ainda tem assim algumas dúvidas sobre o impacto que pode ter? E eu acho que isso é sempre muito pessoal. Pensar o ensino superior em si já é fazer um bocadinho de associativismo, mesmo que não estejamos dentro de uma associação ou de uma estrutura em si, do núcleo, etc. Na nossa faculdade temos várias formas de associativismo, não é só a AFLUP, temos os núcleos académicos, temos núcleos que fora da faculdade que trabalham com a faculdade. Tudo isso é associativismo, tudo isso também é pensar no ensino superior. E acho que alguém que tenha dúvidas de se quer isto, se quer vai perder muito tempo, não se vai estar a focar nos estudos, que, como é óbvio, é o mais importante, é para isso que estamos aqui. Isso não é uma coisa, nós temos tempo para tudo, conseguimos conciliar tudo se quisermos, e se realmente quisermos fazer uma mudança ou tivermos uma ideia, nem toda a gente precisa de gostar de política educativa para estar no associativismo. Podes gostar de desporto e podes ajudar os estudantes com a organização de torneios desportivos. Podes gostar de pedagogia e podes ajudar estudantes a criar mesas redondas sobre a saúde mental no ensino superior. Nem tudo é política educativa, podes gostar de festas e ajudas os estudantes fazendo churrascos e festas. Isso tudo é muito importante porque a nossa associação é uma associação muito grande, temos muitas pessoas e nem toda a gente quer saber do Regies, do Rabés, do PNAES, etc, etc. Nem toda a gente sabe o que isso é, mas conseguem fazer a mudança na nossa faculdade, que é a nossa casa, coisas pequenas que muitos estudantes lhes agradecem sem saber. E acho que isso é a coisa mais gratificante do associativismo, é ajudar os outros da forma que seja, e sem pedir a alguém em troca, e no final do dia sabemos que ajudamos as pessoas. Portanto, há várias formas de estar aqui envolvido e de fazer a mudança. Claro, claro. O associativismo é muito grande, o associativismo não é só o que está a falar de política educativa, é tudo isto, e ajudar as pessoas às vezes é fazer uma boa festa, por exemplo, é fazer uma boa mesa redonda. E as pessoas estão a ouvir e dizem, os estudantes só querem copos. Não, é uma coisa importante porque, como eu já disse, os burnouts académicos é uma coisa muito presente hoje em dia, e atividades recreativas, atividades lúdicas, desportivas, são uma forma muito presente de ajudar as pessoas. Eu estou muito estressado e vou ao treino de basquete à Associação de Estudantes. Sendo que não, isso é uma coisa que pode ajudar muito na saúde mental dos estudantes, e se não houver isso,
e se nós, enquanto associação de estudantes, não tivermos esse papel, essas coisas não vão acontecer, e há muitos estudantes que também iriam sofrer ainda mais. Portanto, acho que estar no associativismo é ajudar os outros sem esperar nada em troca, e o que nós recebemos em troca é o bem-estar dos nossos colegas. Eu acredito numa universidade e num país que trabalham um com o outro. E posso dar um exemplo da cidade do Porto. Acho que a cidade do Porto tinha muito a beneficiar se olhasse para a universidade como um ponto estratégico e não só algo que está lá. Nós, neste momento, a universidade são 80 mil estudantes e os habitantes da cidade do Porto são 200 mil. A universidade é uma parte presente da cidade e do país, e as várias universidades académicas têm que estar lado a lado com o desenvolvimento do país, porque é assim que os países se desenvolvem, olhando para a universidade, as pessoas que são formadas e que têm cabeça para levar o país, e isso só acontece se as próprias cidades olharem para a universidade como um ponto fulcral de desenvolvimento. Vês a faculdade e a universidade como um ponto aqui de cérebros e de fomento depois do país por causa da nossa formação. Sim, e não só por causa da nossa formação, acho que a universidade é um ecossistema dentro de si. Nós temos desenvolvimento académico, investigação, cultura, temos tudo. E se o país olhar para a universidade como uma forma de alavancar todas as áreas da sociedade, vai ser mais fácil daí chegar, porque o desenvolvimento cultural que as universidades desenvolvem pode ajudar o país a desenvolver em termos culturais, em termos académicos, etc. Acho que devia existir uma ligação maior da política e do centralismo político às universidades e às regiões, porque acho que o nosso país é pequenininho, mas as regiões são muito pouco desenvolvidas. Há Lisboa, há Porto e o resto. E há mais Lisboa do que o Porto. Se nós olharmos para a universidade para as universidades e para os politécnicos, aqui falo de tudo o que é ensino superior, como uma forma de ajudar as regiões a desenvolverem-se, acho que chegaremos mais longe do que hoje em dia. Ótimo. E antes de passarmos aqui ao segmento das recomendações culturais, eu gostava de perguntar aqui a minha pergunta da praxe, que é: quem é o David? É mais filosófico, eu sei. Sim. O David é um jovem de 24 anos que tem um sonho, que acredita que em conjunto com os seus colegas consegue mudar a sua realidade e quem sabe até o país. O David é uma pessoa sonhadora, que sabe que é difícil, mas que acredita que tudo o que faz e tudo o que faz em colaboração com os seus colegas pode melhorar o dia a dia das pessoas. E se melhorar o dia a dia de uma pessoa, já valeu a pena. Portanto, sonhador, mas aqui com uma ação também mais prática do dia a dia. Sim, eu gosto de pensar que sim. Ótimo. Vamos então passar aqui ao segmento das recomendações culturais, que eu gostava de saber o que é que nos recomendas aqui hoje, neste episódio. Face a estes fatores todos e também às questões de saúde mental que fomos abordando, obviamente todos nós sabemos que existe a medicina preventiva e na área da psicologia não deixa de ser aqui uma questão, seja através do desporto, seja através de outras práticas de bem-estar, ambiente, etc. Mas gostava de perceber, do ponto de vista mais especializado, que estratégias é que podemos adotar aqui e implementar para promover um equilíbrio saudável entre os cuidados médicos, entre a prevenção e as abordagens não farmacológicas, no ponto de vista psicológico. Ok, eu diria que, mais uma vez, não é fácil. A medicalização do sofrimento académico, hoje em dia, eu diria que é mais o espelho de uma medicalização do sofrimento de uma maneira geral. Digamos que é a busca de uma solução rápida e instantânea para problemas que, na maior parte das vezes, são bastante mais profundos. Nós tentamos, de alguma maneira, cuidar e tratar um braço partido com penso rápido. E as coisas não funcionam dessa maneira. Digamos que essa forma instantânea. Certo, é coisa muito rápida. No fundo, a solução tem que ser para ontem. Sim. E ela muitas vezes demora o seu tempo até lá chegarmos. Eu diria que esta forma de atuação não deixa de ser o espelho da sociedade em que vivemos, não é? Onde estar triste não tem lugar, onde falhar muitas vezes não é permitido. A medicalização é a busca rápida para se tentar chegar a uma solução milagrosa e sem esforço. De qualquer modo, eu diria que não há propriamente milagres. Muitas vezes, quando eu atendo, por exemplo, pessoas em contexto clínico e digo que o processo de mudança será longo, difícil, há avanços e recuos, e irá implicar um grande esforço individual das pessoas, as pessoas muitas vezes olham para mim e percebem que não era bem aquilo que estavam à procura.
Elas, no fundo, queriam uma mudança rápida, conquistada já amanhã. Isso, obviamente, não é fácil de atingir. A medicação dá essa ilusão de que se resolve rápido. E eu explico que a medicação, no fundo, não lhes resolve o problema, ao contrário do que elas pensam. A medicação, muitas vezes, elimina sintomas e dá essa ilusão de que o problema está resolvido. Mas quando as pessoas deixam de tomar a medicação, os sintomas voltam, porque não se trabalhou o problema. Portanto, o caminho da terapia é um caminho difícil, digamos, como forma de tratar aquilo que nos faz sofrer, não é propriamente um caminho mais sexy. Dizer às pessoas, ok, nós vamos passar por este processo, vamos tentar trabalhar consigo, tem que se envolver, há aqui um esforço, aqui há algum sofrimento, mas depois nós vamos conseguir, a médio e longo prazo. As pessoas têm a visão daquilo que são as características da nossa sociedade, procuram coisas muito mais rápidas e, portanto, torna-se difícil, de alguma maneira, competir com aquilo que é mais instantâneo e que a medicação muitas vezes pode dar. Mais uma vez, distinguir aquilo que é a doença mental, onde já estar instalada, onde a medicação aí ela é fundamental, se estivermos a falar de pessoas que a apresentam. No fundo, nós temos que distinguir aquilo que é a doença mental daquilo que é a sintomatologia. Quando passamos por uma situação de luto, por exemplo, perdemos alguém, e quando digo perdemos alguém, pode ser no sentido figurado, ou no término de uma relação, obviamente que a gente sofre. E esse sofrimento é um sofrimento normativo, portanto não tem nada de mal, eu não tenho uma doença mental. Eu não sei a lidar com esse sofrimento. E a medicação retira-me os sintomas desse sofrimento. Não me ajuda a fazer o luto. E no pré-terapia, como é que podemos aqui implementar uma vida mais saudável nestes contextos mais rápidos da sociedade e da pressão? Acho que também é um bocadinho transversal a todas as idades. Certo. Eu diria que há várias coisas que podemos fazer e no contexto universitário também. Desde logo podemos, por exemplo, falar mais sobre saúde mental. Eu acho que ainda não se fala o suficiente sobre o assunto, ok? E muitas vezes fala-se e não se fala da forma mais adequada sobre ele. Eu acho que falar de saúde mental ainda é um pouco tabu, não é como aquilo que acontecia há umas décadas atrás, obviamente, mas acho que ainda há aqui um longo caminho a fazer. E quando digo falar, eu refiro-me a manter o assunto presente, seja através de campanhas, abordando o assunto em conversas, é manter o assunto presente no dia a dia. Depois é importante, no contexto, sobretudo do ensino superior, nós temos os recursos necessários para dar respostas àquilo que são, e refiro-me mesmo a recursos humanos. Ou seja, torna-se difícil dar respostas àquilo que são as necessidades dos jovens que se encontram nas universidades se depois não existem profissionais especializados nas instituições que eles frequentam. Quando alguém pede ajuda, tenta marcar uma consulta, muitas vezes ele está com um problema com o qual ele não consegue lidar naquele momento. Ter uma consulta agendada com lista de espera e que vai ocorrer daqui a 2, 3 meses, pode ser completamente tardio para quem se encontra numa fase de sofrimento. Portanto, o efeito depois, a posteriori, é praticamente nulo. Portanto, o termos aqui recursos humanos acaba por ser fundamental. E como é que percepciona aqui os principais desafios para a psicologia no século XXI? Vemos que existe aqui, lá está o uso às vezes pelos estudantes, por exemplo, do ChatGPT como terapeuta, vemos que ainda existe aqui um estigma associado muito, se calhar, a outras gerações. Vemos que existe aqui uma pressão nas redes sociais. Que desafios é que considera que são aqui muito presentes no século XXI, no contexto da psicologia? Eu diria que não faltam desafios à psicologia para o século XXI. Eu não vou olhar para as tecnologias como algo que apenas nos traz coisas negativas. Não traz, também traz muitas coisas positivas. Nós não vamos voltar atrás, a nossa sociedade não vai deixar de ser tecnológica, portanto nós temos que aprender a lidar com elas. De qualquer modo, é importante nós ajudarmos os jovens a crescer. E remete-nos um bocadinho para aquilo que é a própria missão da universidade. Ou seja, eu olho para as universidades não como escolas profissionais, no fundo a universidade não serve apenas para eu criar um profissional, ela tem muito mais responsabilidade do que isso, ela tem como responsabilidade ajudar as pessoas no seu desenvolvimento, ela tem como responsabilidade criar um conjunto de atividades, criar um conjunto de mecanismos que permitam às pessoas crescerem e se desenvolverem de forma salutar. De serem capazes de olhar para o mundo que as rodeia e serem críticas relativamente àquilo que são as realidades que estão à sua volta. Aquilo que é a tecnologia e o ChatGPT é também um pouco isso. Portanto, quando nós estamos a falar de intervenção da psicologia, uma vez mais da psicologia clínica, nós estamos a falar de uma relação que se estabelece entre pessoas. Ter o ChatGPT como terapeuta não nos permite ter uma relação com pessoas.
quando eu falo de relação com pessoas, nós falamos daquilo que nós somos capazes de partilhar com a linguagem, mas também aquilo que nós somos capazes de partilhar com o não verbal, porque o ChatGPT também não nos dá. Depois a interpretação, o contexto, a vivência de cada um de nós, o termos é algo que também nos ajuda na relação com o outro, naquilo que é a relação psicoterapêutica de ajuda ao outro. Portanto, eu acho que há aí desafios, sem dúvida, mas também é importante ajudar os jovens a conseguir separar o trigo do joio e as próprias limitações daquilo que é a tecnologia. A tecnologia não nos vai substituir em tudo. Eu acho que é importante nós termos relações com a tecnologia, mas também é importante que os jovens percebam que é fundamental estabelecerem relações humanas e saberem estabelecer relações humanas e conseguirem estabelecer essas relações humanas. Há bocadinho falávamos de como é que é possível nós falarmos de isolamento quando temos tantas estratégias que supostamente promovem a socialização. Supostamente. Se calhar nunca tivemos tantos jovens com dificuldades na relação com o outro, apesar de termos todos estes mecanismos. Portanto, desafios há muitos, e eu espero que a psicologia seja aqui inserida no contexto da nossa sociedade como uma ciência capaz de ajudar a dar respostas para esses desafios. E ajudar também aqui a melhorar o bem-estar geral. E a verdade é que nós referimos aqui, o André referiu aqui vários fatores que são frequentemente apontados como a causa de lá estar esse mal-estar psicológico que depois pode progredir para certas doenças mentais, seja a pressão académica, a estabilidade económica, o impacto das redes sociais. Concorda com esta leitura ou acha que também vivemos aqui num tempo em que existe também, se calhar, mais isolamento social, mais situações que, mesmo num contexto presencial, pode aqui afetar a saúde mental das pessoas? Não deixa de ser interessante falarmos de isolamento social quando, em simultâneo, falamos de redes sociais que pretendem ligar as pessoas e depois acabamos por ter um maior isolamento, paradoxalmente. Mas sim, eu acabo por concordar com essa leitura, mais uma vez. Vou tentar simplificar um pouco a resposta, porque ela é bastante complexa. Do ponto de vista daquilo que é a pressão académica, nós vivemos numa lógica em que não se pode falhar, portanto, que é necessário, ou as pessoas encaram como necessário terem um percurso linear, terem o curso nos anos normais da sua duração. Temos uma cultura em que os estudantes do ensino superior apenas se devem dedicar ao estudo para acabarem o seu curso mais rápido, e quando isto acontece, muitas vezes perdem oportunidades de desenvolver que são fundamentais e que podem encontrar noutros contextos, a prática desportiva ou até em trabalhos part-time. Sinto que estas experiências conseguem ajudar a desenvolver um conjunto de competências e promovem o desenvolvimento psicológico de cada um. Muitas vezes tentamos ser rápidos para tentar terminar esse percurso e depois acabamos por chegar ao mercado de trabalho com uma arca de competências muito reduzida, se calhar impreparados para o mundo real e para aquilo que são os seus desafios. A estabilidade económica também é um aspecto fundamental. No fundo, ela traz aqui imensos problemas aos estudantes, naquilo que são as condições de vida e de estudo que são permitidas, têm atenção à sua condição económica. Desde logo não é fácil ser estudante deslocado, as rendas são muito elevadas por apenas um quarto. A experiência de viver fora de casa, por exemplo, numa cidade diferente, com um conjunto de desafios, são promotores de desenvolvimento, acaba por muitas vezes ser substituído por um curso numa instituição de ensino que é mais próxima e que permita, de alguma maneira, continuar em casa dos pais e conter aquilo que são os gastos, sem ter uma experiência rica e promotora do desenvolvimento pessoal, muitas vezes está dependente daquilo que são as condições económicas, do contexto familiar do estudante. Ir para fora traz um desafio enorme, nem sempre é fácil, mas depois dessa experiência, sem dúvida alguma, aqueles estudantes estão muito mais desenvolvidos do que aqueles que ficaram no conforto da sua casa e não tiveram que lidar com um conjunto de problemas, porque se calhar esses problemas do dia-a-dia tinham a ajuda na sua resolução por parte do contexto familiar. Depois, no que diz respeito às redes sociais, é a tal vida perfeita que ela nos mostra, e é imensa, que não conseguimos ter na nossa vida e que aparentemente parece normal e habitual na vida dos outros, pelo menos é isso que a gente vê nos ecrãs. No fundo, são um conjunto de modelos e mais modelos que despertam em muitos dos jovens um conjunto de desejos que depois não são realizáveis, se transformam num conjunto de frustrações e que nem todos têm a capacidade para conseguir gerir.